Então, pessoal, são 8h02, né? Nós vamos iniciar já, ok? Nossa aula de hoje é a aula de número 3, né? Aula de número 3. Não vamos falar mais sobre alisamentos ácidos, beleza? Vamos falar sobre alisamentos alcalinos. Quer dizer que se você tiver alguma dúvida sobre alisamentos ácidos, progressiva, Botox, etc., vocês podem perguntar no grupo, que aí a gente responde para vocês. Eu sei que as progressivas são o que a maioria faz, né? Mas agora, eu queria saber de vocês, enquanto a gente vai aguardar alguns minutinhos, quem já faz algum tipo de trabalho com os hidróxidos, né? Com o tioglicolato ou com os hidróxidos. Alguma de vocês já trabalham com isso? Já fazem algum tipo de procedimento com o tioglicolato ou com hidróxidos? Bom, pessoal, são 8h04. A galera vai chegando aí aos poucos, né? E a gente vai liberando. Lenira, quer falar alguma coisa? Também não, né? Deve ser a mesma história do carro zero também. Ela deve querer dizer já quem é que está a ponto de ganhar. Eu acho que é a Jana, porque quando eu abro a sala, 7h44, a Jana já está. Pum. Aí, em segundo lugar, foi a Rose, eu acho que a Rose do Espírito Santo, foi o segundo lugar. Então, né? Eu acho que o caminho é esse daí. Você abre a sala, a Jana já está aguardando. E a Rose já entra logo em seguida. Então, tipo, para elas não tem tempo ruim, né? Elas, pum, estão ali, de plantão. Então, acho que o carro zero está por esses caminhos. Ou vai para Brasília, ou vai para o Espírito Santo. Está por aí, né? O carro zero está por aí, Lenina. Vai preparando as coisas que está por aí. Bom, então, assim, antes da gente iniciar, né? Fala aí, Lenira. Por enquanto, só tem as rodas. Ah, Lenir, ó, anotem os pontos que nós vamos mencionar hoje na aula. Nós vamos falar hoje sobre quais as químicas que existem que são alcalinas, né? Quando a Lenira criou teve essa ideia de compartilhar com os colegas alisamentos ácidos e alcalinos, ela falou, poxa, mas muita gente tem dúvida sobre o que é ácido, o que é alcalino, né? Isso aí foi uma preocupação que ela tinha. Pô, será que o pessoal vai aceitar participar de um curso se eles não entendem ainda o que é um alisamento ácido e um alcalino? Mas a ideia é que a gente estude para que a gente saiba mesmo, né? Para que a gente possa crescer. E aí, estamos vendo o resultado, né? Vocês nas aulas, tirando proveito, tirando dúvidas, né? Bom, então nós vamos falar sobre quais são as químicas alcalinas que nós temos no mercado. Quando eu falo no mercado, eu falo no Brasil, né? O que é permitido no Brasil, o que está liberado no Brasil, o que os cabeleireiros estão utilizando aqui no Brasil, né? Em alguns estados, em algumas cidades. Então, primeiro que a gente vai falar sobre quais são as químicas que existem, alcalinas, tá? Quais as químicas alcalinas que existem para nós trabalharmos. Depois nós vamos falar sobre como elas agem no cabelo, aonde elas agem no cabelo. Lembra que quando a gente falou sobre alisamentos ácidos, a gente falou aonde eles agem, aonde eles atuam, né? E agora nós vamos falar a mesma coisa, aonde agem esses alisamentos alcalinos, aonde, em que parte da fibra capilar ele age, ok? Então, aonde ele atua, né? Aonde ele age. E aí nós vamos falar sobre um assunto polêmico, né? Um assunto polêmico para quem já trabalha com esses produtos. O assunto polêmico é que eu tenho ouvido de alguns colegas, inclusive colegas que trabalham há muitos anos com essas químicas, com os hidróxidos, por exemplo. E eles falam que a guanidina é o mesmo produto que o cálcio, tá? Não, cálcio e guanidina é a mesma coisa. Você usar cálcio, vai ser isso, usar guanidina vai ser aquilo, é a mesma coisa. E aí eu vou entrar nessa polêmica rapidinho com vocês, vou explicar de modo mais simples que eu puder que essas químicas têm origens diferentes. Tá? Essas químicas não são a mesma coisa. E aí vocês podem usar o argumento que vocês quiserem, que vocês tiverem, para a gente discutir e entender melhor esse tema, tá? Mas vamos entender que guanidina é guanidina e que cálcio é cálcio. Não são a mesma coisa, tá? Então, essa vai ser uma polêmica, né? E aí nós vamos falar sobre como aplicar. Como é que a gente aplica? Como aplica? Quem não trabalha ainda ou quem trabalha, mas quer ter um resultado melhor,
como faz a aplicação dessas químicas, né? Químicas alcalinas. Como que se aplica a elas? Bom, depois que eu aplicar essa química, eu preciso neutralizar essa química. Diferente do que a gente aprendeu nas 2 aulas, né? Você faz progressiva ácidas, com formol ou sem formol, não precisa neutralizar ela, né? Não tem um neutralizante. Mas e essas químicas alcalinas? Elas têm um neutralizante? E se tem, qual é o neutralizante? Como usa esse neutralizante? Se não usar esse neutralizante, o cabelo vai cair? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como neutralizar. Como que eu vou cuidar desse cabelo depois? Como que a cliente vai cuidar desse cabelo depois que passou por um processo de alisamento alcalino? Como que ela vai tratar dele, né? E uma coisa muito importante, eu acho, para todos nós: custo-benefício. Nas outras 2 aulas, nós não falamos sobre custo-benefício. Estávamos esperando essa aula para a gente falar sobre custo-benefício. Então, não adianta ter um produto maravilhoso se eu não tiver como comprar e repassar o valor para cliente, né? Tem que ser um preço que a cliente pode pagar, né? Que a minha cliente pode pagar. Se eu trabalho na garagem da minha casa, ela pode pagar. Se eu trabalho dentro de um shopping, ela pode pagar. Tem que ser algo viável. Beleza? Bom, então agora são 8h10, né? Agora não dá mais para esperar ninguém, né? Já demos 10 minutos aí, passando os temas, né? Então, as colegas que estiverem entrando, elas vão recebendo as informações e depois só o vídeo gravado. E a gente não está gravando mais um vídeo inteiro, como eu falei para vocês, né? Porque nem eu mesmo me aguento ouvir eu mesmo 1 hora. Então, é um videozinho rápido, né? Com algumas informações para que a gente possa fazer uma recapitulação. Mas o mais importante é vocês fazerem como a Lenira, caderno e caneta na mão, anotando, porque a nossa cabeça, pelo menos a minha, é falha, né? A gente não lembra nem que almoçou direito, quanto mais as informações que vão ser passadas. Então, papel e caneta para anotar do nosso jeito é o melhor caminho. Beleza?